Então pode perguntar qualquer coisa, estou aberto a qualquer pergunta nesse cruzeiro maravilhoso. Me sinto não feliz, em êxtase, porque essa relação de proximidade, que uma coisa é, o amor à distância existe, né, e a gente cultiva, mas quando está perto, que tu pode sentir o calor do abraço, que tu pode dar esse abraço, né, aquele segundinho de abraço da nora, do meu filho, né, que às vezes fico torcendo para receber um oi, aqui está chovendo, e aí? Não precisa dizer nada, só diz, aqui está chovendo, que bom, aqui tem sol. Mas eu entendo justamente do trabalho, porque isso era uma relação que eu tinha com o avô de vocês, com meu pai, né? Que nem sempre eu ligava para ele, e nem sempre ele me ligava, poucas vezes ele me ligava, porque a pessoa, quando está envolvida com trabalho, com preocupações, coisas assim, nem todo momento dá para dizer assim, olha, posso te atender agora? Não, eu te atendo e tal. E vi um primo meu fazendo isso, que a mulher dele ligou, 5 horas da tarde, estávamos cobrindo a casa do teu avô, e aí se preparando para um temporal, e ele simplesmente parou o que estava fazendo e atendeu a mulher. Eu disse, olha, eu tenho que aprender com essa coisa que eu não fazia no passado, né? Dava atenção 100% ao trabalho e quando sobrava tempo para a família. Mas simplesmente, e a mulher dele ligou só para lembrar ele que ele tinha que comprar uma semente. Tinha nada de coisa, não era nada tão importante. Eu até comprar uma semente. Eu disse, nossa, o cara parou o serviço dele, parou, a chuva tá vindo, mas ele deu atenção à mulher. Sou desligado da informática, mas poder realmente receber um oi e dizer, tô aqui, eu tô torcendo por você. Diz que o orgulho é um pecado, mas eu acho que a pessoa tem que ter orgulho, sim, tem que ter orgulho de ver o filho, ver a filha, ver os irmãos se dando bem e não ter inveja. Saber que aquilo é bom, saber que, digamos assim, eu vou conseguir aquilo ou passar daquilo, mas não ter inveja Então a gente só cresce com quem está crescendo junto, com quem não está crescendo junto. Então quando tu vê as pessoas juntos assim, e essas pessoas estão buscando o melhor, então tu está no caminho certo. Uma vez tu me fez uma pergunta, tu ficou chateado naquela, eu lembro que tu ficou chateado da minha resposta, talvez um tanto agressiva. Tu diz assim, pai, se tu fosse dono de uma empresa, que cargo tu me daria? Aí tu diz, não, eu te colocaria lá embaixo para tu sentir o que é o pessoal trabalhando lá embaixo, para tu ter a nobreza de poder exigir dos caras, dizer assim, não, poxa, mas esse negócio é ruim, eu eu não posso pegar e sair mandando neles, e sim saber como aquilo funciona para poder tirar deles o melhor sem judiar deles. Aprender a humildade o melhor momento. Não é complicado. Porque o melhor momento, eu tive milhões de melhores momentos, mas o melhor do best do melhor foi quando peguei a Aninha no colo, recém-nascida, e quando não consegui pegar tu no colo, mas te vi lá dentro, nascido lá. Nossa, esse é o melhor momento. Olha, ter conhecido a tua mãe foi excelente, a Margarida, então Deus, eu acho que botou, se eu tenho essa segunda chance, deixa eu aproveitar a segunda chance, mas tudo isso foi momentos por demais, né? Então o casamento, a felicidade que eu fiz pro pai, mas os melhores dos melhores foram ver vocês. Foram ver vocês e depois compartilhar cada segundo de coisas boas ou coisas estressantes, mas a cada segundo, mas ver vocês ali, o resultado nossa, é demais. É de pegar no colo, nossa, dá vontade de esmagar tudo, nossa, esse momento parece que eu estou revivendo assim hoje, de apertar assim. Aí a obstetra disse, não, pode apertar que não tem problema, mas dá vontade, tanto tu quanto a Ana Paula, assim, que coisa, que é demais. Então, vai ver, quando chegar a tua vez, tu vai ver que tu não quer se desgrudar. Uma experiência única, uma experiência que, olha, só Deus mesmo para colocar, diz, olha, vai ter uma sementezinha tua que vai fazer, né? Vai crescer, vai te dar um pouquinho talvez de trabalho, mas
é irrisório perto de todas as emoções que vai te dar. Para mim, o orgulho recente foi isso aí, de poder sentir vocês mais perto que estavam. Ana Paula, né, me ligou agora no aniversário, diz ela assim: pô, pai, mas tu disse que estava sem internet, casualmente a gente desceu em Malta e aí Malta deu sinal por causa do celular, né? Coisa que antigamente era mais zap e não sei o que, hoje está se falando um pouco mais. Então eu estou orgulhoso não sei se é uma conquista minha ou por parte de vocês é que me deram de presente, não sei. Eu pegando carona, né, nessa tua pergunta, a mãe sempre, nossa, sempre positiva, né? Eu nunca vi a mãe podia estar caindo o mundo. Ela sempre estava positiva, sempre com coisas positivas. Mas eu lembro do teu avô, uma época a gente estava reformando a casa dele lá. Eu tinha 16 anos para 17 anos, trabalhava numa empresa metalúrgica. A gente trabalhava, dava um dinheiro em casa, só tirava o dinheiro praticamente para a gente ir para o cinema lá 2, 3 vezes por mês e pagar os livros de estudo. O resto a gente ajudava em casa, né? Dava dinheiro em casa. E naquele sábado ele estava fazendo lá as vigas de concreto dele da vida, e era sábado já nas 6 horas da tarde, não sei o que, e 7h30 eu acho que começava o cinema. E ele queria terminar aquilo. Aquela coisa lá, eu acho que eu nunca pedi perdão para ele pelo que eu ter falado. Ele queria terminar e tal, e aí ele disse, não, vamos terminar, não sei o que, meio, né, incisivo. E aí eu disse assim, não, vamos terminar nada, eu vou para o cinema, eu não quero saber desse negócio todo e tal. Ele estava em cima da casa pondo o concreto lá. Eu disse, desce daí, se o senhor é homem, já vamos resolver esse negócio. E ele ficou quieto, não deu mais uma resposta. Até no final eu não pedi nem perdão, nem desculpa disso aí, mas com o tempo eu aprendi justamente da maturidade que ele tinha, porque ele tinha muito mais força que eu, ele podia descer e me dar uma sova dele. Ele não fez isso, não fez nada, ficou quieto simplesmente. Muito tempo ficou na minha memória, olha o que é alguém saber a postura, né? Porque eu como piá, achando que tudo era possível, uma vez também eu acabei me passando, que eu disse assim, pô pai, o fulano de tal, ele foi um pai quase que nem o senhor. Pô, é que como eu saí de casa com 13 anos de idade para fora de casa, aí realmente quem me ensinou muita coisa foi um dono da metalúrgica, onde eu trabalhei, né? Me ensinou até para fazer tratamento de dentes, porque o pai não podia nem comprar escova na época, né? Então eu nunca reclamei disso dele. O senhor não me deu uma escova para escovar os dentes, por isso que está tudo furado, tudo cariado. E estava tudo cariado mesmo. E aí esse dono da empresa dizia, por que tu não faz isso? Por que tu não... Aí me ensinava a trabalhar, me ensinou um monte de coisa, me ensinou para que serve o colégio versus trabalho. Só que aqui tu tem que botar em prática lá o que tu aprendeu lá, o que é triângulo, não sei o que, pô, eu quero cortar esse material aqui num ângulo reto, 90 graus. Tu não aprendeu o que é 90 graus? Eu aprendia, claro, mano. Só que lá não tinha essa relação no colégio. Então ele me ensinou, realmente foi o segundo pai, me ensinou um monte. Mas aí eu falei pro pai, depois até eu disse, pai, desculpa, eu passei, realmente o senhor me ensinou muito mais, porque hoje, se eu cair no meio do mato, eu sobrevivo. O senhor me deu todas essas aulas do que eu posso comer, do que eu posso fazer, do que eu vou... Então ele levava, quando nós éramos pequenos, levava para pescar, então ele me ensinou um monte de coisa. E dentro das possibilidades dele, que também não ganhava nada, ganhava salário mínimo para ter quatro filhos, mais a esposa, né? É claro, a mãe lavava para fora, lavava roupa, coisa assim. Então, com o tempo a gente acaba vendo que aquela frase, naquele momento, aquela coisa, lá na frente tu vai entender, poxa, agora entendi por que ele agiu assim. 50 anos atrás, quando foi para a Força Aérea também. Então eu disse assim, pai, eu vou conseguir o primeiro carro nosso. Foi uma condução, uma porcaria, um TL, mas foi o primeiro carro que entrou na família Avelino Menoncin. E nós vamos passear pelo menos umas 2 vezes por mês, eu vou vir aqui e a gente não vai ficar em casa. E realmente a gente fazia. Então eu chegava em Bento lá,
botava tudo, as parafernália dentro do carro, barraca e tudo, aí tinha que comprar na barraca e dele. E aí aquilo tudo acho que ele gostou, por isso que no final da vida dele ele me agradeceu, dizendo assim, pô, tu me deu tanta felicidade. E ele gostava bastante da parte religiosa, né? E quando casei com Margarida e ele me levou no altar, aí eu acho que ele subiu os 10 degraus. Uau, aí complicou o momento mais bonito, porque a gente todos os momentos que eram de dificuldade, mas todos tinham uma parte alegre, né? Então a mãe, por exemplo, a mãe, época de Santa Teresa, ela gostava sempre gostou de água, mas ela não sabia nadar. Mas ela levava a gente para o rio lá e a gente subia nas costas dela, lá nos pocinhos, que não era tal qual o surfio Itacarió, mas nos pocinhos que ela ficava lá no rasinho, a gente brincava lá com ela, né? E do pai eu me lembro sempre dele que era difícil, dinheiro suado, né? Que às vezes ele levava a gente ele ia se divertir jogando as bochas e a gente ganhava um tal de Choco Milk, que era um tipo refrigerante, uma vez por mês, olha lá que ganhava quando saía com ele, né? Porque o resto, assim, era muito trabalho em casa, então... de momentos divertidos, porque a mãe era sempre brincalhona, a mãe sempre gostava de brincar, de dançar, o pai já era mais durão, não dançava, né? Aí uma das brincadeiras era assim, tinha a estrebaria, aí tinha essas vacas, nunca esqueço, que era a veluda e a buti. Aí ela tirando o leite, porque aí na época eu tinha uma coisa que eu adorava comer, que era uma tal de puina, que a gente chamava, que era... depois do leite tinha o queijo, aí do soro do queijo, aí tinha essa tal do puino, uma delícia, que era do soro do leite. Aí ela tirando o leite das vacas, nós brincava lá fora, né? Aí botava a boca no buraco lá, aí ela pegava a teta da vaca, acertava o buraco, nós tomava leite lá do outro lado. Nossa, era um negócio. Sim, estava cortada e tinha aquele buraco, aí ela acertava o buraco na teta da vaca. Uma outra coisa que eu lembro até hoje, eles estavam construindo lá aquela estrada que da casa do vô a gente via lá embaixo. E eu pedia para a mãe rezar para mim ficar grande, que eu queria trabalhar. Aí diz ela assim, mas de tempo ao tempo, filho, aproveite o teu período agora, mas mãe, eu quero dirigir daquelas caçamba, aqueles negócios, eu quero andar, pegar um trator, abrir aquelas estradas. Aí perto do Natal, né? Eu lembro como fosse hoje, estava lá cortando o pasto lá para a vaca, não sei o que. Ela, filho, o que tu quer? O que tu espera do Papai Noel? Aí eu disse, eu gostaria de ganhar um trator. Aí ela, um trator? Como assim? Não, eu queria um trator, daí para fazer as escavações, para fazer as estradas, não sei o que. Aí eu ganhei ela comprou um trator, sei lá eu quanto custou, mas aqueles tratorzinho agrícola, sabe? Eu brinquei tanto com aquilo, né? E aí depois de 2, 3 anos, aí o pai ele pegou e o que ele fez? Ele comprou um conjunto de ferramentas para eu e para o Sérgio. Aí disseram assim, não, daqui para diante vocês não vão ganhar mais presente, vocês vão se fazer os presentes. Eu achei legal, porque isso também desenvolveu a nossa criatividade, porque a gente começou a fazer as coisas nossas, né? Inventar moda, nossa, então esses momentos assim são do passado, do pai e da mãe, assim, eu lembro. E de dançar, né, que a mãe era muito divertida, então quando ia para não saíamos, mas ela ouvia uma música, ela ensinava a gente a dançar. Ela pegava a gente dançar, que nem... Contigo eu dancei pouco, mas com a Ana Paula dancei um monte, nossa, jogava para cima. Então esses são os momentos assim que eu lembro do pai e da mãe no passado. Na economia, se fosse essa pergunta assim, qual o conselho? Se eu tivesse esse conhecimento de hoje, eu teria feito muita coisa diferente. Qual o conselho? O conselho é procurar observar onde se tira o melhor dos espaços que se pode criar no futuro. Então, procurar absorver o melhor dos espaços dentro de tudo, de família, de trabalho, de economia, mas esses dois vêm posterior. Eu acho que amizade, família, de poder
ter essa relação de mais proximidade, não deixar para muito tarde ter essa, porque a vida passa muito rápido, então exatamente, o tempo passa, eu fico danado, dizer assim, poxa, mas a vida está andando lá fora. É que eu tenho uma máxima, não digo que é uma máxima, porque que é uma realidade. Gosto muito de física e química, então na física o que é a eletricidade, o que é a luz? A nossa vida diz assim, contatos. Então, eu tenho um contato com 1 ano com meu filho, minha luz está fraca. Eu tenho contato com A, B ou C, 2 anos, está quase apagada. Agora, se eu tenho um contato diário, tá essa batida de pessoas, entre aspas, elétrons, poxa, está incandescente, aí está uma estrela brilhando. Então, não dá para dizer assim, não, deixa eu fazer amanhã, tem que ter esse contato, tem que ter esse tá batendo ali, meu filho está aqui, eu estou lá, então essa coisa para essa energia tá clareando. Aí, como tu falaste, não é o certo, não é o errado, mas no meu conceito tu tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. É claro, descanse o que o corpo precisa, mas é só o mínimo que ele precisa. Porque a vida voa e fica o que tu fez, o que tu não fez. Não tenha medo de ser uma pessoa diferente, ou se tu acha que vai passar vergonha na frente dela. Não, são pessoas, 2 olhos, um nariz, uma boca, uma cabeça, não tem 3 pernas, não tem 5 braços, então é uma pessoa igual a ti, por consequência vai ter que te ouvir ou simplesmente virar as costas, mas tu vai fazer a tua parte. Poxa, essa aí pegou pesado. Eu na verdade procuro aproveitar um pouco, mas o cuidado porque o teu avô resolveu se cuidar depois dos... Não, ele já começou a se cuidar antes, é que ele contava com as outras pessoas cuidando dele. Tanto é que ele sempre falava assim, façam comigo o que vocês acharem melhor. Então aquilo ficava meio, nossa, mas será que vamos acertar ou vamos errar no fazer os procedimentos, a parte médica, a parte... Então, porque a parte do social, de levar ele para cá para passear é uma coisa, mas a parte de cuidar da saúde era bem diferente. Ele poderia estar entre a gente, mas... Então, enquanto eu cuidar de mim, eu fico sempre acreditando, dizer assim, posso resolver os problemas com exercícios físicos ou a parte alimentar, ajudando, aliás, com a parte alimentar e menos medicamentos. Se está certo ou está errado, eu não sei. Nutricionista, ainda não procurei, mas talvez alguém para ajudar a fazer essa parte. Então, procuro evitar remédios, isso é preocupante. Então, tem muita coisa já meio estragada devido à idade, mas remédio eu tento evitar o máximo possível. E queira Deus que eu esteja trilhando o caminho certo, né? Para ficar junto com meus filhotes aí. A medicina está ali na parte culinária, né? Então, tu te alimentando bem, tu comendo as coisas que tem que comer, né? Eventualmente fugir da regra, um vinho a mais, mas é um conselho que ele tem que fazer. A Margarida está batendo na tecla toda hora, diz que o marido é muito durão nesse negócio, que ele ela se cuida bem mais, né? Então, talvez eu aprenda isso com ela. Eu olho para ela e digo, eu tenho que aprender. Consciência já tem, já é o primeiro passo. Eu tento me cuidar bastante na alimentação, salada, coisa assim. A nível de saúde, um nutricionista, ou eu acredito muito naqueles ortomolecular. A química é diferente da minha. Então, às vezes, um detalhezinho, tu precisa um alumínio a mais, um detalhezinho de fósforo a mais para ti é o suficiente. Então, muito... essa linha tem que ser muito bem do especialista, né? Ela veio aqui, eu vejo assim, muita gente não acredita em Deus, sei lá, alguém supremo. Pode até digamos assim, não ter a nossa figura, mas que existe alguém que é muito maior do que a gente, existe. Porque da onde apareceu essas coisas para a gente desfrutar, do nada que não veio. E está ali para a gente, primeiro ponto. Segundo,
a parte da vida, né? Então, pô, se tu pegar, tu olha uma semente, a temperatura não sei o que desencadeia. Não é só desencadear, quer dizer, então, um filho, não é só, tem mais coisa além da matéria orgânica que está ali, não tem. E aí, isso tem alguém que eu acho que coordena a gente aqui maior. Então, primeiro ponto. E aí, segundo detalhe, eu acho que tudo que veio para cá, então como tu veio parar na nossa família, eu acho que tudo tem um propósito, diz assim, não, o Felipe vai para lá, que ele vai ter esse gênio, e ele vai, tu vai ter que ensinar ele, mas ele vai te ensinar também. Então, tudo que está aqui diz assim, e aí é que vem maturidade ou coisa assim, que às vezes a gente está fechado para dizer assim, não, tem que ser só do jeito que eu penso. E não, tem que ser, peraí, eu tenho que ver o jeito que também ele pensa, para poder, ele veio para me ensinar nesse mundo aqui, ele não veio só para, ele é meu filho, eu tenho que ensinar para ele, não. Eu tenho que ser o espelho, mas ele veio para me ensinar muita coisa. Então, as outras pessoas também. Então, o teu meio que tu está, até um bandido, ele veio aqui, ele veio para tu aprender alguma coisa, nem que seja dizer assim, eu tenho que tomar certos cuidados, mas ele veio para te ensinar alguma coisa, né? E tu, dentro do possível, também ensinar. Então, esse é uma coisa. Segunda coisa que eu vejo da vinda aqui. Tu veio para fazer alguém feliz e ser feliz, né? E essa pessoa te fazer feliz, ou as pessoas te fazerem feliz, e tu fazer feliz as pessoas. Então, tu tem que ter contato. Tu não veio aqui para ser o carinha lá que fica escondido no banheiro e sem contato com ninguém. O primeiro ponto para tu conseguir fazer isso, de passar as coisas, digamos que para as outras pessoas, e tu mostrar um pouquinho da felicidade, tu te entender, a pessoa se entender, que eu, graças a Deus, eu acho que 80% me entendo, talvez não, 90% me entendo, 10% ainda eu fico, nossa, mas tem essas coisas ainda que eu não consegui trabalhar. Então, mas tu te entender, tu gostar de ti para transbordar aquela alegria que tu tem de ti, aí a outra pessoa, nossa, que delícia estar com ele, porque ele é feliz com ele. Então eu também consigo ser feliz porque ele está feliz. E aí vem a parte das relações. Então, eu diria, a relação afetiva, amorosa, digamos assim, entre marido e mulher, hoje é Margarida. Da parte afetiva, bom, seria Margarida e Felipe e Ana Paula, né, que estão sempre no meu... Né, e aí, a quem se relacionar com eles também entram na relação. Esses são digamos, minhas 3 relações afetivas que tu falou, né? Então, mas eu não sei, talvez seja Deus te dá os talentos. Ele deu para ele deu 9 talentos, para outro não sei o quê, e aí o senhor era o senhor do feudo lá. O dono do feudo deu esses talentos e saiu de viagem. Para não medo de perder os talentos, ele não está tendo relação, ele não está tendo mostrar os talentos, não tá. Então, pegou e guardou numa caixa os talentos dele. Aí o outro pegou e gastou os talentos, né? Saiu dando o talento. O terceiro, ele recebeu, foi o que menos recebeu talentos, ele trocou talentos. Aí na hora de ver quem estava uma coisa, quem é que ganhou? O cara que recebeu menos talentos, porque na troca de talentos ele ficou com o dobro de talentos que ele tinha. Então esses talentos que tu tem, que talvez seja essa capacidade de agregar as pessoas, ou de fazer contato, mesmo que o cara não goste, tu vai lá, fala com ele, eu levo para esse lado ali, diz assim, poxa, eu recebi algo que eu tenho que usar aqui, usar para o bem de todos. Não se esconda, tu tem toda pessoa tem um monte de coisa, que nasceu já com aquelas, com facilidades para A, B ou C, né? E isso tu tem que pôr em prática. Então, com certeza alguém vai olhar, poxa, que legal, olha lá, olha o que ele fez. Muita coisa a mãe da Margarida, nas conversas, ela me influenciou, hoje não está mais entre a gente, né? Algumas pessoas do pedal, né? Do pedal,
a Margarida com o jeito, às vezes, docezinho de mudar, querer mudar as coisas, influencia. Mas eu acho que todos, né? Tu, a Ana, influencia, às vezes numa crítica, às vezes num elogio, o Deca. Então todos eles contribuem. Eu acho que esse somatório é que eu digo assim, tu é o resultado das tuas decisões e das opções no meio. Então tudo que tu coleta no meio que tu tá baseado nas tuas decisões é que vai ser o seu Felipe. Um carrasco, não sei o que e tal. Não, é porque ele colheu essas informações que tinha que ser durão e começou a agir assim. Então é o meio mais as tuas atitudes, né? Então as pessoas se fecham, dizem, poxa, e se tu não abre o teu coração para estar feliz, ou transborda a felicidade e abre aquele coração para novas, né? É difícil, tu fica assim, nossa, mas vai acontecer de novo? É um risco que tem que correr, depende do meio que tu tá. Então tu tá no meio de tubarão, jamais tu vai achar uma sardinha lá, que a tubarão já comeu a sardinha. Todas as pessoas influenciam um pouco, né? Umas mais, outras menos. Meio cheio, então tem coisa boa em tudo que é lugar. Tive dois momentos. O primeiro momento que eu admiro aí a minha mãe, admiro o colégio que era estadual em Santa Catarina, onde eu era apaixonado por uma guriazinha, tinha lá meus 12 anos. Todo mundo saía com a guriazinha, que era a mais bonita, e eu não conseguia nada, nem chegar perto. Dois problemas. Timidez. Então eu era mais tímido do que não sei o quê. Outro problema, me achava feio. Aí simplesmente assistente social, isso teve um questionário, escreveu lá, assim e tal. Aí eu botei que, olha, tem problema? Tenho, era feio. E ela foi lá em casa, deu uma xingada no pai e na mãe, que estava em casa, eu não estava em casa. E aí a mãe me reportou tudo aquilo. Ele disse assim, filho, tu é bonito. Tu é imagem de Deus, é imagem de coisa, então tu é bonito. Tu tem que ter essa consciência que é bonito. Dali para diante eu eu troquei. Não dava mais bola se a pessoa me respondia ou não, mas eu me achava bonito. E ainda me acho, tanto é que meus filhos saíram tudo bonitão. Esse foi um sinal. O outro foi que eu era apaixonado por avião, por fazer academia, voar, coisa assim. E estudei uns montes, rezei bastante. E na prova levei um banho danado e disse assim, pô, Deus me abandonou, não adiantou rezar, não adiantou estudar, não, né? Mas ele estava querendo outra coisa para mim. Quem sabe naquilo lá eu não teria os filhos, eu não teria todas as coisas que tenho, eu já teria morrido, como eu vi vários pilotos morrer, e sem casar, sem nada. Então talvez o Deus tinha outros planos, assim, não, tu não vai ser isso aqui, eu quero para ti aquela outra coisa lá. E foi abrindo portas para o outro lado. Já unindo com a pergunta anterior, as coisas acontecem assim, meio que te jogam para aquele caminho, cabe a ti abrir a porta. Não, eu não vou ficar trancado dentro do armário, eu vou lá e vou abrir a porta que foi me dar. Mesmo um dia de chuva, te molha, coisa assim, aí tu olha assim, realmente, aqui eu posso estar molhado, mas tem gente que está... própria Itália ali agora, quase meio ano sem uma gota d'água. Então sempre tem um lado que tá bom, que tem gente que tá muito de conquistas. Então eu sempre quis ter um apartamento tal qual material, eu sei, parte econômica, eu sei, mas um apartamento grande, espaçoso, que pudesse receber os filhos, receber o pai e a mãe, que a gente acha que vai durar para sempre, mas não dura. Então a sogra conseguiu passar uma semana no apartamento e o pai, que eu queria que fosse, não deu tempo. E aí eu falei para ele, pai, era surpresa, mas eu vou contar para o senhor agora, que eu não sei se o senhor vai conseguir visitar. E ele não visitou. Então era essa conquista do espaço gostoso de ficar em casa, grande, espaçoso. Apesar da idade já, dos filhos tá tudo longe, assim, mas eu faria de novo, sim. Eu acho que caminharia de novo nessas coisas que eu conquistei, pessoas que estão do meu lado. Eu não queria mudar nada, que Deus botou assim, né, as coisas para mim tá excelente, tá tudo bom ali entre pessoas e coisas conquistadas. Então não mudaria, não. O segundo grau foi em química, era apaixonado por laboratório, mas aquilo com o tempo foi passando. Mas também era
era algo que eu queria conquistar. Legal. Né? É por isso que eu falo tanto sobre física e química do corpo humano, né? Que isso acontece nas coisas. Muda uma composiçãozinha, já é outra coisa, muito mais resistente, muito mais forte. Eu sou movido a um chefe uma vez falou para mim, que gostava muito de mim, do meu trabalho, mas dizia assim, eu descobri um jeito, tu gosta de ser desafiado, dizer assim, ó, tu não consegue fazer isso, eu vou e provo. Então é essa energia às vezes que eu boto dentro de mim. Puxa, não consigo subir a montanha, não, vou, agora eu vou que eu quero provar para mim. Por isso que essa ansiedade, essas coisas, porque quando eu boto lá dentro de mim que aquilo vai ser uma conquista que vai me realizar, independe se é pintura, se é qualquer coisa que eu inventar de fazer, eu tenho que aproveitar aquela energia, senão depois eu não faço mais. Se tiver que ficar acordado 48 horas, vai dar jeito, vamos embora que é um pouquinho difícil a gente falar, principalmente das partes, digamos assim, das virtudes, dos defeitos, mas até mais fácil. Bom, começando talvez pelas virtudes, com objetivo, geralmente carismático, como é que se diz, que se doa aonde está, e sociável, né? Na parte ruim, então um pouco apreensivo, um pouco impositivo. Quando não tem argumentos do outro lado, eu faço valer o meu, né? Então se a pessoa vem, vou fazer isso aqui, não é para fazer isso aí, e não tem argumentos para dizer que não pode fazer aquilo, eu faço valer o meu. Então é nesse ponto, um pouco positivo, que às vezes podia ficar assim, ficar mais na boa, né? Deixar, aí não parece muito aquele cara caxião, mas já foi mais no passado. Às vezes, no passado era mais levar mágoa, né? Se a pessoa me maltrata, assim, fica magoada e de certa forma até rancoroso por um tempo. Hoje nem estou dando bola mais para isso, né? O tempo me ensinou que não vale a pena. Se tu não perdoa as pessoas, se tu não simplesmente diz, não gostei daquilo, né? Aquilo tu é que sofre. Tu que fica remoendo, é tu que está sofrendo, não é outra pessoa não está nem aí, se tu está bem ou está ruim. Eu me vejo lá fazendo exercício, viajando, fazendo, não parando de fazer exercício, de puxando margarida e companhia invitada que estiver junto comigo. Tenho medo porque a maioria diz assim, vou ficar velho, não vou fazer isso. Eu não estou a fim de parar essa energia, não. Então daqui a 5 anos, assim, tá para lá e para cá mais do que agora. E fazendo exercício, pedalando, tudo que tiver direito. Nós vamos chegar lá nos 100 anos, lá não tem nada de ficar se escondendo, não. Vamos continuar as coisas como se tivesse 30 anos. Tá certo. Vai demorar um pouco mais, mas tudo bem, mas vamos para ele. E, bom, aí na parte financeira, aquela situação do Brasil. Eu queria poder dizer assim, me aposentei, agora tenho lá, não vou precisar mais trabalhar em nada. O teu orçamento, digamos assim, para deixar tu sem preocupação, acaba começando a preocupar. Diz, poxa, mas será que eu vou conseguir ficar aqui mais tempo? Não vou ter que trocar para outro lugar? Então, isso é uma preocupação financeira. Hoje está calmo, só o cara eu, no meu caso, fico preocupado que as informações que vêm e os projetos, não estou vendo nada de melhora. Quem passou necessidade, aperto no passado e sabe o que é realmente tu contar o pouco que tu tem para conseguir estudar e para pensar num futuro melhor, que às vezes sem dinheiro para estudar, sem dinheiro. Então aí ficou registrado na memória, diz assim, poxa, mas se der um detalhezinho, a balança desequilibrar aqui, aí eu sou otimista, mas também nesse ponto aí diz assim, mas não depende de mim essas decisões. Aí se o cara vai lá, toma um negócio, me tira a balança e eu tenho que reequilibrar de novo. Como eu faria isso? E de saúde, pelo menos eu penso sempre otimista, que é meio quebrado, mas sempre dizendo, não, amanhã eu estou melhor. Se hoje eu estou assim, amanhã já está melhor, vamos embora. Eu acho que o único conselho assim esteja perto de quem te faz bem.
A esperança sempre de ter essas 24 horas para aproveitar essas 24 horas. Né? E a força para seguir é justamente aquele, é o valor da vida. Então, de tu poder, todo dia de manhã, porque quando tu dorme, tu não sabe se outro dia tu vai te dar de presente ou não. Tu tá vivo para dar o bom dia, os 10 bom dia para outra pessoa, tentar mudar um pouquinho, talvez. E é isso aí. Então, o que me dá essa motivação é saber que está vivo mais um dia e aproveitar esse dia aí para tentar fazer coisas que no outro dia lembra, bom, fiz isso aqui ontem. Aí sim, se eu tivesse dinheiro infinito, procurar montar coisas que gerassem trabalho para as pessoas. Aí compra uma terra, né, diz assim, preciso de gente lá para trabalhar, quer ir lá? Quer, tal. E para tentar mudar, tentar ajudar o mundo na forma de trabalho. A Espanha estava tendo uma crise monetária, assim, e essa pessoa tinha lá os seus feudos, as terras, um monte de gente trabalhando, assim, né? E o que ela fez? Ela simplesmente, e tinha dinheiro, né? E simplesmente, o que ela fez? Ela pegou, tinha todo o muro ao redor muro de pedras ao redor da fazenda dela. Ela contratou, além do pessoal, contratou um pessoal de fora para desmanchar tudo, botar tudo no chão. Aí quando terminaram coisa, disseram, bom, agora vocês estão contratados para fazer de novo isso aqui. Fazer de novo. Qual é a moral da história? Depois, o cara tem um monte de dinheiro, por que vai gastar? Por que vai botar o dinheiro fora? Ele, não, é para gerar trabalho e o outro ganhar o dinheiro através do trabalho. É assim que deveria ser. 10 faxineiros com essa sala? Não tem problema, mas pelo menos estão ganhando e estão trabalhando. É claro, né, também nesse ponto aí teria linhas de pesquisa, linhas de não sei o quê, para efeito de melhorar a saúde das pessoas, coisa assim e tal. O ser humano precisa se sentir útil fazendo alguma coisa. Eu achei muito importante essa frase ali. Lá tem uma cultura bem diferente que eles valorizam o idoso, né? Tem poucas regiões assim que... Não, nós fomos para uma casa de idoso lá mas é tu sentar e ouvir. A pessoa te conta a mesma história em questão de 10 minutos 3 vezes. Mas a satisfação dela em ter alguém ouvindo aquilo é demais. Então ele se sente realizado quando alguém dá atenção para ele. E hoje a maioria, em função da tecnologia, em função do trabalho, ou em função de que não quer mesmo de idoso, a não ser para assinar, porque no Brasil até assinar as contas lá de empréstimo, aí acaba jogando ele para escanteio. E isso, bacana tu ter visto esse negócio, que aí tu deve ter percebido também a valorização que ele tem de um conhecimento que hoje já é mudado, mas é uma filosofia de vida, assim, que o velho tem e ajuda a repassar para os outros, porque ele não sei se é verdade, mas sabia que lá pelo menos as informações que eu tinha, que no Japão tu tá trabalhando, amanhã tu te aposenta, eles não te desligam direto da empresa, pelo menos eu ouvi, não sei se é assim, então tu começa a trabalhar menos tempo, né? Eu não sei se tem variação de salário, mas fica trabalhando menos tempo e ensinando os demais. Então lá tu fica passando esse conhecimento, e então é muito valorizado o idoso. Mas é bacana que tu viu, que aí vem juntamente justo aí de se sentir útil, porque não é porque é idoso, aí ele se sente útil ainda também. Perguntinha complexa, depende da pessoa, eu acho, né? Claro. Porque o sucesso para mim é estar num ambiente confortável, quer dizer, chegar numa posição confortável de não se preocupar com tantas coisas, estar com essa linha de preocupação, assim, do meio para baixo, então quer dizer, em vez de ela estar crescente, está ali num 40%, 30% para baixo, então quer dizer, em todos, tanto profissional quanto financeira, quanto emocional, nessa parte ali, é claro que tudo tem que ser cultivado, né? Responsabilidades, né? Responsabilidades. E tá perto de quem a gente, que faz bem pra gente, então tá perto de quem, né, sempre, como são pessoas, as divergências vai ter, assim, mas tem maturidade para aceitar que essas diferenças tenham, que essas coisas aconteçam, né? E então esse para mim é o sucesso. Um ator famoso, não sei, o cara pode estar mais triste do que eu pelo menos tenho os filhos, tenho a casa, então tudo isso para mim é sucesso.
Mas hoje, graças a Deus, assim, filhos formados, né, independentes e coisa assim, então a preocupação, a linha de preocupação caiu bastante, né? Esposa, super bem, então só daqui para diante é o detalhezinho da saúde que eu comentei lá. De resto, o sucesso tá em ascendente, digamos assim. Quando saí de casa lá, e aí você foi sempre pensando positivo, e é o primeiro carro, que era uma lata velha, mas foi, aí vai, e as coisas vão acontecendo. Nunca se espelhar pelo... Tem uma meta, mas nunca querer o degrau mais alto lá, sem, né? Vamos por passinhos que tu chega lá. Né? Então, se tu quer um degrau muito alto, talvez ele não esteja bem firme, e aí liberdade também é algo que inegociável. Não dá para negociar, dizer assim, ó, tu vai ganhar tanto, mas tu tem que trabalhar 364 dias para ganhar um. Não. Aí tu ganha viagem para a Lua. Não dá. Tem que ter liberdade. Tem um pouquinho, né, de arrependimento. Se tivesse corrido atrás quando o euro estava 3 e pouco, tinha comprado uma boa coisa aqui. Não agora no 5 e pouco. Mas eu não me sinto seguro ainda de todas as coisas que eu conheci, não me sinto seguro de dizer, não, é aqui que eu quero. E só eu tenho que pesquisar mais, nem que seja nas montanhas, assim, uma cidadezinha que me atrai, diz, puxa, é essa aqui. Nem que seja uma casinha caindo nos pedaços, vou lá e reformo. É para reformar, vou estudar como é que faz, o que tem que fazer, que curso tem que fazer, e aí estaria feito. Então, essa é um arrependimento que eu não queria ter, mas primeiro eu tenho que ter esse tchan dizendo assim, não, é aqui. Olha, se pudesse, mas agora só posso mandar orações, se pudesse eu queria dar um super beijo na mãe ainda, né? Nossa. No pai também, a todas as pessoas assim que fizeram ser o que eu sou. Então, os filhotes, né, tu, Ana Paula, que por mais que às vezes pensem um pouquinho diferente, mas, poxa vida, assim, né, que os irmãos, que eu sempre rezo por eles, né, cunhados, assim, a Margarida, um beijo para essa turma que está mais próxima, assim, que eu sinto essa energia de vocês todos, tá por aí, e eu estou misturado nessa energia crescendo. Mas esse seria as coisas. Mas principalmente, nossa, que a gente, o pai e a mãe, parece que a gente acha que eles vão durar para a vida eterna, né? Mas quando tu nota, tu olha para trás assim, o tempo passou e eles se... Então E eu, como tive muito tempo fora de casa, não pude estar toda hora abraçando. Mas dentro do possível, quando eu estava com eles, né? O teu avô até era meio resistente no início, quando a gente dava beijo nele. Nossa, dava beijo no pai e eu assim. Mas é porque foi criado nessa cultura. A mãe da Margarida também, nossa, quando dava beijo, ninguém fazia isso, porque é que o pessoal antigo era mais do trabalho e menos do sentimento. Então, e aí quando essa parte afetiva a gente demonstrava, assim, eles sentiam, nossa, aqui está acontecendo, não é? Mas sinto saudade deles, assim, mas se foram, né? E graças a Deus fizeram tudo o que puderam, né? E fez a gente do jeito que a gente é, né? E lembro do pai sempre e da mãe sempre falando, né, que era para um irmão ajudar o outro. Ele olhava para o Deco, olhava para mim, se ajudem sempre, se ajudem. Então era a expressão que ele falava sempre.